Olá, é um prazer estar novamente com vocês aqui, gravando esse vídeo no nosso canal do YouTube. E eu gostaria de transmitir para vocês uma lei nova, alguns comentários sobre uma lei nova que foi publicada recentemente, no dia 4 de agosto de 2021, que é a Lei 14.192 de 2021. Essa Lei 14.192, ela trata de alguns aspectos aqui relevantes, né? Como vocês podem perceber, é uma lei que estabelece normas, né, para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, altera o Código Eleitoral, altera a lei dos partidos e a lei das eleições, que é a Lei 9.504, para dispor sobre crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral, para criminalizar a violência política contra a mulher e para assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais proporcionalmente ao número de candidatas às eleições proporcionais. Então, aos meus caros alunos e alunas, esta lei estabelece normas, né, como prevê aqui no artigo 1º, para prevenir, reprimir e combater violência política contra a mulher, nos espaços e atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e de suas funções públicas. Exercício dos direitos políticos, direito de votar, direito de ser votada, e a participação das mulheres em debates eleitorais, também é um tema aqui que deve ser sempre enfatizado, e também trata dos crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período da campanha. O artigo 2º dessa lei diz que serão garantidos os direitos de participação política da mulher, vedadas a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de sexo, raça ou acesso às instâncias de representação política e no exercício das funções públicas. As autoridades, né, competentes priorizarão o imediato exercício do direito violado, conferindo especial importância às declarações da vítima e aos elementos indiciários. E aqui no artigo 3º, propriamente dito, da lei, define-se o que vem a ser essa tutela nova aqui do nosso direito penal eleitoral, né? Considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. E constitui igualmente atos de violência política, que é essa a questão, a violência especificamente do cunho político, aqui adotada nesse sentido, contra a mulher, qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício dos seus direitos e das suas liberdades políticas fundamentais. Bem, aí, basicamente, nós vamos ter aqui uma alteração do Código Eleitoral no artigo 243, que foi incluído o inciso 10º. Então, é importante vocês que estão aqui se preparando para o concurso público fazer essa remissão, essa inclusão no Código Eleitoral. O nosso Código Eleitoral é a Lei 4737 de 1965. O inciso 10º, quer dizer, o 243, né, ele diz assim, é proibida a propaganda de animosidade, de discriminação, etc. E aqui, no inciso 10º, é criada essa hipótese. Então, aqui o 243 são como se fossem normas de princípios que devem ser observados. Por exemplo, não pode ter um panfleto ou uma propaganda na internet ou um cartaz na rua que deprecie a condição da mulher ou que estimule uma discriminação em razão do sexo feminino ou em relação à sua cor ou à sua raça ou etnia, de onde ela veio. Então, esse tipo de situação vai caracterizar realmente uma propaganda irregular, ilegal, uma propaganda que pode ser criminosa ou até mesmo abusiva.
E aí nós temos o artigo 323 do Código Eleitoral, que eu chamo a atenção que teve uma modificação, porque o 323 ele é o crime que já existe no nosso Código Eleitoral para punir a fake news, que é a desinformação, certo? E o 323 ele fala divulgar, ele falava, né, divulgar na propaganda eleitoral fatos que sabem verídicos, trata-se de um crime doloso, quer dizer, tem que ter uma divulgação de um fato que a pessoa sabe que é inverídico na propaganda, ou em relação a partidos ou candidatos, e que também seja um fato com capacidade de exercer influência perante o eleitorado. Esse é o tipo do fake news no nosso crime eleitoral, né, propriamente dito. Quer dizer, o legislador lá em 1965 já tinha isso, né, que é essa desinformação. E aqui foi incluído que divulgar na propaganda ou durante período de campanha eleitoral. Então, a propaganda, para vocês terem uma ideia, ela se inicia oficialmente no dia 16 de agosto do ano de eleição. Então, por exemplo, 2022, a propaganda só pode começar no dia 16 de agosto. Se ela começar no dia 15 de agosto, a princípio ela é considerada uma propaganda antecipada. Tá? E a propaganda antecipada, ela tem exceções na lei, que é o artigo 36A. Não caracteriza isso, tem uma série de exceções. Quase que hoje você não tem muito propaganda antecipada. Pode-se até tentar enquadrar alguém em propaganda antecipada, mas é muito difícil porque a lei cria várias exceções a esse fato, né? Agora, quando se inclui aqui período de campanha, eu acredito que o legislador aqui teve a intenção de incluir pessoas, por exemplo, que não são candidatos, mas que fazem fake news, né? Por exemplo, usando a rede social, fazem fake news usando o jornal impresso, uma emissora de televisão, né? Um veículo de comunicação, a internet, enfim, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, né? Então, não é propriamente um candidato, mas são pessoas que, durante o período da campanha, fazem isso. A campanha, realmente, ela só pode se iniciar, efetivamente, no dia 16 de agosto, assim como a propaganda também. Então, aqui ficou um pouco redundante, mas eu acho que a intenção do legislador foi assambarcar o maior número de pessoas, porque aqui nós estamos diante de um crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-se de um delito doloso, mas que tem uma finalidade especial, né? Uma finalidade de quê? Que é a finalidade, né, que possa influenciar perante o eleitorado. Não é uma fake news que não vai ter influência, mas sim aquela fake news, aquela desinformação que atinge o eleitorado. E aqui o parágrafo 1º também foi acrescido, dizendo que nas mesmas penas incorre quem produz, quem oferece ou vende um vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos e candidatos, quer dizer, um vídeo inverídico, né? E aumenta-se a pena de 1/3 até a metade, a causa especial aqui de aumento de pena, se é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, quer dizer, porque aqui você vai ter uma divulgação muito maior, que não seria num panfleto na rua, ou por meio da internet ou rede social, que hoje é o grande veículo de comunicação das pessoas. E também aquele caso que envolve o menosprezo ou discriminação à condição da mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Então, o menosprezo é também algo que tem que ser subjetivamente avaliado. O 326B também é um tipo penal novo que já passa a vigorar, né, a partir do dia 4 de agosto de 2021, que é assediar, constranger, humilhar ou perseguir. Perseguir lembra um pouco aquele stalker, ou ameaçar, né? Então, aqui é um tipo múltiplo, que você tem esses verbos do tipo,
humilhar, perseguir, uma perseguição a uma candidata a cargo eletivo. Então, atenção, porque tem que ser candidata a cargo eletivo. E quando é que a pessoa se torna candidato no direito eleitoral? Vocês lembram das aulas? É com a formalização do pedido de registro da candidatura, certo? A formalização. Muito bem. A formalização surge como prazo último desse pedido o dia 15 de agosto do ano da eleição até às 19 horas, segundo o artigo 11 da Lei 9.504. Quer dizer, até o dia 15 de agosto e no horário das 19 horas, a Justiça Eleitoral recebe a formalização dos pedidos de registro dos candidatos, sejam proporcionais ou majoritários. Então, nesse momento, para o direito eleitoral, a pessoa se torna candidato, mesmo que aquele registro ainda não tenha sido, aquele pedido ainda vai ser examinado na Justiça Eleitoral, vai ser deferido ou indeferido. Tá? Então, a condição de candidato é nesse momento. Aqui a lei não fez menção ao pré-candidato. O que é o pré-candidato? É aquele que é escolhido na convenção. Então, aqui, como nós estamos diante de um tipo penal, né, a interpretação tem que ser restrita e não ampliativa. E o que é interessante é que também esse tipo penal novo que está inserido dentro do Código Eleitoral, ele protege também, como sujeito passivo, trata-se de um crime próprio, porque tem que ser uma candidata a cargo eletivo ou uma detentora de mandato eletivo. Então, reparem, a detentora de mandato eletivo já é a parlamentar, já é a vereadora, já é a deputada estadual, distrital, deputada federal, já é a senadora, já é a prefeita, já é a governadora, já é a presidente. Ou seja, detentor de mandato eletivo. E aqui é interessante porque já está fora do âmbito do direito eleitoral, quer dizer, essa questão, porque quem já detém o mandato eletivo, já está exercendo o mandato eletivo, a Justiça Eleitoral já cumpriu a sua função. A Justiça Eleitoral, ela diploma os candidatos, mas ela não dá posse aos candidatos eleitos. Quem dá posse, por exemplo, ao vereador é a Câmara Municipal, né, que é um órgão legislativo. Então, a Justiça Eleitoral, ela só diploma, termina a sua missão com a diplomação. Claro que com a diplomação ainda é possível serem propostas, serem judicializadas algumas questões, né? Por exemplo, cabe ainda o recurso contra a expedição do diploma, previsto no artigo 262 do Código Eleitoral, no prazo de 3 dias, que são contados da diplomação. Cabe a ação de impugnação ao mandato eletivo, prevista no artigo 14, parágrafos 10º e 11 da Constituição, que é contada essa ação do dia da diplomação, cabe no prazo de 15 dias. Cabe também o artigo 30A da Lei 9.504, que também tem como marco a diplomação, no prazo de 15 dias. Cabe também a representação por condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral, que está prevista lá no artigo 72 da Lei 9.504. Ou seja, nós temos algumas ações eleitorais que são perfeitamente cabíveis, como a ação de captação ilícita de sufrágio, prevista no artigo 41A da Lei 9.504. Então, a diplomação ela é um marco importante para propor algumas ações, como data limite de propositura e como termo acódo prazo para outros processos. Mas, ressalvando esses processos da Justiça Eleitoral, em que há a prorrogação da tutela jurisdicional eleitoral, quem é detentor de mandato eletivo já não é mais integrante da tutela da Justiça Eleitoral, a princípio, né? Então, mas aqui, esse tipo penal, ele protege o detentor do mandato eletivo, a detentora, no caso, a mulher, né? E aí,
quando o sujeito ativo da empreitada delitiva menospreza ou descriminaliza a condição da mulher por sua cor, sua raça ou etnia. E aqui, repare, o tipo exige essa finalidade. Finalidade de impedir ou de dificultar a campanha ou o desempenho do mandato eletivo. Quer dizer, isso é essencial para a integração da tipicidade. Esse dolo específico, essa finalidade aqui é importante. Lembrando aqui que o 323, a pena não foi alterada, a pena do caput. Então, é uma pena que permite os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Tá? Então, cabe transação penal, por exemplo, aqui no 323. Já aqui no 326B, a pena já é maior e também a pena aumenta se é contra gestante, se é contra mulher maior de 60 anos ou com deficiência. Outra observação importante dessa lei nova foi que ela alterou também aqui o crime de calúnia do Código Eleitoral, que é o 324, a difamação, que é o 325, e a injúria, que é o 326. Ou seja, ela cria aqui também esses incisos em que a pena é aumentada de 1/3 até a metade se houver o menosprezo ou a discriminação à condição da mulher e a sua cor, raça ou etnia, ou também se for pela internet ou rede social, por exemplo, WhatsApp, Facebook, ou com transmissão em tempo real. Então, aqui, esses delitos, lembrando que esses crimes contra a honra que estão previstos no Código Eleitoral brasileiro são crimes de ação penal pública incondicionada, porque no Código Eleitoral nós temos o artigo 355 do Código Eleitoral, que trata dessa natureza jurídica da ação penal pelos crimes eleitorais. Ela não é pública condicionada, ela é pública incondicionada. E também aqui não é ação penal privada, tá? Por outra, essa lei também alterou aqui, determinou que os partidos políticos adequem seus estatutos para que os estatutos, que são normas internas dos filiados a partidos políticos, não tenham prevenção e repressão e combate à violência política contra a mulher. Certo? E o artigo 6º também mandou alterar aqui a lei das eleições, que é a Lei 9.504, para proporcionar nas eleições proporcionais debates que se desdobram em mais de um dia e deverão ser organizados de modo a assegurar a presença de um número equivalente de candidatos de todos os partidos que concorrem a um cargo, respeitada a proporção de homens e mulheres. Essa proporção é 70% de um sexo e 30% do outro. Então, pode ser 70% de homens e 30% de mulheres. Tá? E os partidos vão ter que adequar essa situação no prazo de 120 dias. Muito bem. Eu gostaria também aqui de fazer algumas observações pontuais, né? Que essa lei 14.192, tá? Ela incluiu esse tema novo no direito, que é a violência política contra a mulher. Quer dizer, na verdade, a violência contra a mulher já é tutelada, por exemplo, pela Lei Maria da Penha. Mas a violência política não é expressamente prevista na Lei Maria da Penha. Como vocês sabem, estão estudando para concurso lá na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, nós temos a violência moral, violência patrimonial, sexual, psicológica, física. Mas, como já foi observado pela doutrina, o artigo 7º da Lei Maria da Penha prevê, né, que essas violências são um rol exemplificativo. Portanto, essa lei nova, a 14.192,
foi alcançar, né, uma nova forma de violência no âmbito da política, das campanhas eleitorais, da política dentro do parlamento, né, da Câmara dos Deputados, das assembleias legislativas, câmaras municipais. E, portanto, aqui se cria, né, essa tutela jurisdicional de natureza penalmente relevante na proteção do sexo feminino. E também eu considero muito apropriado um comentário aqui formulado pelo doutor Márcio André Lopes Cavalcante, juiz federal, que faz um trabalho magnífico no site Dizer Direito, né, que todos aí que estão estudando para concurso devem efetivamente prestar muita atenção nos seus judiciosos comentários, que são muito importantes. E eu me louvo aqui de uma colocação de Sua Excelência, em que ele fez uma análise aqui muito boa, né, dizendo que o que ocorre? Você tem aqui, né, uma questão que ele abordou que eu achei muito interessante. Não haveria crime, diz o doutor, né? Não haveria crime se houver a figura do pré-candidato, porque nós falamos disso aqui rapidamente, mas vocês sabem que o pré-candidato é aquele que é escolhido na convenção, mas que ainda não formalizou o seu pedido de registro. Como a tipicidade não pode ser ampla, aberta, né, aqui, as palavras no direito penal devem ser interpretadas no sentido restrito, em garantia a amplitude da defesa. Então, não há crime aos pré-candidatos. Perfeito, concordo também com esse ponto de vista. E ele também fez uma observação muito importante em relação aos suplentes. Olha, nós temos o senador, que são eleitos com 2 suplentes, e temos também os suplentes do sistema proporcional brasileiro, que são aqueles que ficaram sem ocupar a vaga do quociente partidário, mas estão ali na primeira, segunda, terceira, quarta suplência, esperando, né, a renúncia ou a desistência, a saída daquele vereador do mandato para ele ocupar aquela posição. Então, quem é suplente, a regra não incide. Então, se você tem uma mulher que está na condição de suplente, de senadora, mas ainda não ocupa a função, ela não está como detentora do mandato eletivo, então não haveria esse crime. Poderia-se incluir aqui o crime da Lei Maria da Penha, mas aí teria que se ter outros requisitos, né? Então, essa situação também é muito relevante para vocês entenderem. E também ele fez um comentário muito interessante, que eu aqui reproduzo, né, que eu achei fundamental, que é a questão também, em algum momento, que ele comenta da mulher transgênera, né? Então, a pessoa, mesmo que ainda não tenha feito a cirurgia, mas ela já se sente mulher, ela já pode ser vítima desse crime. Ela pode ser alvo desse crime. Então, é um crime próprio que atinge também esse transgênero de pessoas, né? E, portanto, muita atenção a vocês com essa lei nova, tá bom? Eu reputei fundamental fazer essas colocações e agora desejo a vocês bons estudos aí na continuidade do direito eleitoral brasileiro.